Esses conceitos nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se todos sabem, mas as palestras de domingo já temos mais ou menos o conteúdo, né? Então, a gente tem que seguir aquele conceito, pela explicação. Não é cada um vir aqui falando da natureza. Então, a gente vai ver se consegue querer explicar o que falou o articulista desse livro. E o título é assim, ó: O Império da Mulher no Tempo do Fim. Rapaz, o que ele está falando para gente? Isso é poderoso. O Império da Mulher no Tempo do Fim. Mas essa mulher não são as mulheres, viu, irmã Terezinha? Não precisa se preocupar. Essa mulher é um domínio, é uma igreja que ela manda em todo mundo, né? Não é coisa pequena, é coisa bem grande, e que ela quer fazer conselhos, fazer discursos, ter planos especiais, que nem sempre está na vontade de Deus. E como nós vamos seguir ou nós vamos desviar? Às vezes seguir, que nem diz o apóstolo Paulo, conhecei tudo e retende o bem, não é? Agora, quando vier, agora foi Pedro que disse, as coisas do Senhor nós vamos obedecer, nos importa obedecer a Deus e rejeitar quando não é da vontade de Deus. Até para ter algum segmento no tempo do fim, a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que ser pessoas que sejam equilibrado. Também não é porque uma pessoa disse uma coisa errada que você senta, pode ficar em senta na ripa e maltrata, né? Não, precisamos jeito, precisamos cautela para falar, precisamos entendimento. Nós não podemos, às vezes é interessante, às vezes a gente não quer apoiar, mas a gente não pode desaprovar. E aí? Né? E aí fica difícil. Então, por isso, cada vez que a gente falar alguma coisa sobre a Bíblia, sobre palavras, né, que tenha, peça a inspiração do Espírito Santo, ele vai ensinar. Ele vai ensinar cada pessoa a receber aquilo que é importante para si. Não para ficar ofendido e nunca mais querer falar, né? E não também para colaborar com o seu espírito, se ele estiver de mau grado, né? Pois é isso aí. Então, eu já falei, o Império da Mulher no Tempo do Fim. É um pouco de história, viu, irmãos? Um pouco de história. Para nós saber aonde nós andamos. Nós andamos colaborando com tudo, nós colaboramos com a metade, nós não colaboramos com nada. A história do planeta Terra, nós temos que saber onde andamos e procurar o máximo fazer a vontade de Deus. Aqui está fazendo a explicação dos versos bíblicos. Hoje não é assim, aquela palestra direta, tá, irmãos? Hoje é um questionário, é como aula mesmo. Não sou eu professor digno, mas a palavra me ajuda, né? É pergunta e resposta para nós entender o que o articulista quer ensinar com o Império da Mulher. A mulher, gente, é uma organização religiosa que habita que circunda em todo o planeta Terra. Aqui na introdução diz assim: Deus usa símbolos para ensinar verdades. Esses dias a gente estava estudando a Bíblia e a minha filha perguntou, mas por que a Bíblia não é clara? Por que ela é cheia de tanto nome que a gente não sabe o que é? Vocês já pensaram nisso também ou nunca pensou? Por que ela não é clara, irmã Valentina? O que o senhor acha? Diga a sua ideia. E rapidinho, 3, 4 palavras. Porque você tem que buscar entendimento do Espírito Santo de Deus
pessoa que entenda mais para poder você compreender grande coisa. O que o senhor quis dizer está pertinho, mas não abrangeu tudo. Está pertinho. Precisa ser submisso, né? Procurar entendimento e aí vai devagar. Mas, irmãos, é o seguinte, o básico mesmo, a Bíblia não é clara, porque se ela fosse dizer, se nós fosse dizer para todo mundo o que nós estudamos lá no nosso travesseiro, ela já teria sido planada no mundo. Não existia mais. Alguém já. Você sabe que a Bíblia não viveu, não andou sempre no mundo inteiro, né? Você sabe que teve época que a perseguição pegou com vontade. Com vontade. Diz a história que na França, mas queimavam montes de Bíblia que eram quase comparados com casas. Certa ocasião, quando teve a Revolução lá. Sabe? E em outros lugares. Então, imagina se a Bíblia dissesse o que nós entendemos, dissesse para uma pessoa que é bem contrária e que tem autoridade, mas ela cavava tudo que estava no fogo. Então o Senhor sabe o que fazer, né? Como protegê-los. Graças a Deus, aqui no Brasil, pelo que se conhece, pelo que se sabe, a gente pode estudar a Bíblia até na praça livre, né? Na praça pública. Por enquanto. Um dia não sabe. Ainda tem países aí que não pode. As pessoas leem a Bíblia em cavernas porque não podem nem sair com a Bíblia. Desde já, não é? Imagina como é que vai ficar daqui a um tempo. Então, veja, gente, com isso, nós temos que saber e colocar a Bíblia aonde? Aonde, Ezequiel? Você vai colocar a sua Bíblia? Coração. Na mente, né? Dali ninguém tira, viu, irmã Terezinha? Então, é por isso que nós temos que estudar. A gente vê às vezes as pessoas dizerem, mas eu não vou fazer nada com ela, é mesmo? Você não sabe, meu filho, o que você vai fazer? O que vão lhe perguntar? Você não sabe não, você vai estudando enquanto você puder, enquanto você tiver tempo e oportunidade, tá? Ó, a palavra Apocalipse, aqui a resposta já está do ladinho. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Ele enviou e notificou, às vezes é por meio de sinais. Não é sempre que é direto assim. Por exemplo, o título aqui já diz, o império da mulher no tempo do fim. A mulher que está falando aqui é uma igreja, gente. É um conceito religioso bem autoritário, não é debaixo do pano, assim, num cantinho, no outro, que existe no planeta Terra, tá? Então, vamos embora. Apocalipse usa símbolos para explicar verdades profundas. Deus fala por meio de sinais para que todos possam compreender. O objetivo não é causar medo, mas é trazer clareza. O foco é revelar o que está por trás da história humana. Deus usa símbolo não para escolher a verdade, esconder a verdade, mas para revelá-la. Agora, nós temos que estudar, porque senão não vamos aprender o símbolo, não é? Na Bíblia, mulher representa uma igreja, a gente já falou. Em Jeremias, no capítulo 6 e no verso 2, diz assim: comparei a filha de Sião a uma bela e delicada mulher. Nem um lado nem o outro não tem o nome exato, tudo símbolo. Comparei a filha de Sião a uma bela e delicada mulher. Em Efésios 5, 25, diz que a igreja é comparada à esposa de Cristo. Olha só. É a mesma que a gente falou em cima ou não? O que vocês acharam? Não é a mesma. A igreja comparada à esposa de Cristo é a igreja que obedece o Senhor. Não é a que tem autoridade no mundo todo, como está
Império. O que é império? Império é uma coisa de autoridade, né? Tornou-se um império, quer dizer, fizeram um grupo que aquele grupo manda. Às vezes a gente diz, tornou-se um império. Império é sinal de autoridade. Eu mando e não peço. Mas não é todo mundo que pode fazer assim, né? Principalmente nas coisas de Deus. A igreja, gente, mesmo a igreja que obedece os mandamentos, ela não pode ter uma pessoa que seja autoridade por todos os tempos. Porque o ser humano é o ser humano. Um dia ele pode estar muito cansado, estar, né, com a mente e dar um resbalão. Então não existe. A igreja adventista não tem um homem que a gente chama de infalível. Não tem. Não existe. Tá? É uma democracia. Claro, tem organização. Não é entrega assim para a organização. Mas não tem um homem que a gente fale sobre ele, faça propaganda, que se for o fulano pedir, está dito. Tá, gente? Não é assim. Tá? Mulher, depois tem mulher fiel, igreja fiel. Mulher infiel, trata-se da igreja que se afastou um pouco da verdade. Gente, você sabia uma coisa curiosa? Quanto mais parecida for a doutrina, mais perigosa. Sabia dessa? Isso aí existe nos textos de ensinamento, de aprimoramento de texto. Quanto mais parecido, mais perigoso. Porque aí os que não querem cavocar mesmo, ou os que não têm o entendimento, ele cai. Entendeu? Porque é muito parecido. Isso é uma coisa séria, né? Bom, mas o Espírito Santo está a dispor de todas as pessoas que queiram buscar, tá? Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo sabedoria, e ele vai doando, tá? Essa mulher que está falando sobre em cima, ela tem... primeiro tem aqui, Apocalipse mostra esse contraste de formas claras. Na profecia, mulher não fala de gênero, mas de fé. Tá? Quer dizer, a Bíblia não fala na palavra mulher dizendo que é a esposa, assim, para falar de família. No Apocalipse, falando no livro do Apocalipse, ela fala realmente sobre fé, sobre doutrina de Deus, doutrina espiritual e celestial. Tá, minha gente? É isso aí. Apocalipse, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora aqui o anjo falou para João que era uma cidade, aquela que ele estava vendo naquele lugar. Porque nós, às vezes tem coisa plana de todo, né? E às vezes tem visão que foi para certo lugar. Então aqui, nesse momento, aqui é Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, gente, esta cidade que reina é quem manda, né? Sobre os reis da terra, não é a igreja pura. Tá? Viu que às vezes as palavras nem ofendem, parece não ofender nada, e no entanto, está em Apocalipse 17, 18. Não se trata de uma igreja pequena ou local, é um sistema religioso com influência mundial, que mistura fé com poder político e exerce autoridade sobre governos. Sabe, irmão? Isso, irmãos, na história aconteceu esse fato de misturar fé com política. Nunca foi da vontade de Deus isso aí. Nunca. O governo político pode ter a sua crença, ele pode ser religioso? Claro que pode, mas ele não pode misturar e exercer junto os ensinamentos.
não é da vontade de Deus. Viu, queridos? Não se trata de uma igreja pequena no local, é um sistema religioso com influência mundial. E quando a fé controla governos, ou governos controlam a fé, algo está errado. Mais claro do que fogo mentir. Essas ligações, não é? Agora veio alguma palavra sobre o vinho, porque às vezes já foi dito, aqui o João viu no 17:2 de Apocalipse, um cálice cheio de vinho. O que ele queria dizer com o vinho? O vinho, ele às vezes alegra, mas às vezes engana, tá? Quando falarem alguma coisa com vinho, porque o vinho é engraçado, né? Às vezes ele representa o sangue de Cristo, mas aí não é mais chamado vinho. Quase sempre quando é chamado vinho, ele já é para alegrar um pouco, né? Ele já tá descambando para o outro lado, né? E naquele tempo era muito fácil, gente, muito fácil, né? No tempo da Bíblia, era muito fácil do vinho alegrar, porque não tinha geladeira. Como é que eles esfriavam as bebidas? Gente, eu não sou do tempo, eu não sou do tempo da Bíblia e da loja, mas eu vi, meu pai tinha armazém, ele fez depois do balcão para cá, um buraco, um poço, e ele transportava os engradados de bebida numa caixa de madeira, porque não tinha plástico naquele tempo. Sabe dessa? Não tinha não. Hoje é bem fácil de botar uma caixa de plástico, encher de garrafa e tocar no fundo do poço lá. Mas não tinha plástico naquele tempo, era caixa de madeira mesmo. E fez um poço dentro de casa e era transportado com uma corda para conservar as bebidas fresquinhas, principalmente no verão. Olha que trabalho. Tem alguma coisa assim que a gente lê e é coisas assim do atual e a gente fica pensando, poxa, como é que pode, né? Mas pode porque tinha maneiras especiais, né? O vinho, gente, a Bíblia diz, né, que ele pode alegrar. E esse alegrar nem sempre é para o bem, viu, gente? A alegria que dá o vinho, tem que ter cuidado. Hoje em dia, nós, principalmente, pessoa organizada, a igreja organizada, não temos costume, pelo menos no caso de falar, né? De pessoa que tome vinho até sair da memória, né? Então, e a gente diz, o que vocês acham? Jesus tomou vinho na Santa Ceia ou não? Difícil saber, né? Eu acho que tomou. Eles chamavam de vinho. Naquele tempo não tinha essa história desse detalhe. Não é o vinho, é o suco de uva. Tudo que era amassado da uva era vinho. Só, claro, que não estava contaminado ainda, poxa. Não tinha álcool. Não tinha virado em álcool. Era uma bebida fresca, nova. Eles não sabiam o dia que ia fazer Santa Ceia? Por que foram se preparar? Preparar é preparar. Preparar é fazer o pão, arrumar o vinho, né? A bebida, limpar o recinto. Entende? Mas eles não tinham esse nome, suco de uva. Tá, irmãos? Nem o nome suco de uva, nem o conhecimento de cuidarem da saúde, gente. Naquele tempo não tinha. É claro que as pessoas, como Deus sempre deu entendimento que para o básico, sempre a saúde era respeitada, né? Mas tem muita coisa que era usado naquele tempo, que hoje não é permitido usar. Por quê? Porque hoje nós temos conhecimento, e naquele tempo eles não tinham. Tá? Então a gente tem que respeitar quando a gente estuda épocas que a história está falando. Às vezes você pega uma coisa assim e, tá vendo? Ela está dizendo isso.
Um versículo, não está aqui, mas eu vou, pouquinho tempo vou explicar para vocês, a lâmpada debaixo do alqueire. O que vocês entendem disso? Não se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, mas no velador. Gente, só um pouquinho antes. Era costume de ter um vaso grande, um vaso de barro, com furinho no fundo, e eles guardavam as lamparinas. Quando saíam de casa, eles punham a lamparina, uma lamparina acesa e o vaso embocado, com o furinho em cima, porque senão afoga e apaga, sabe? Para quando chegar com pressa, com fome, meio-dia, que naquele tempo tinha ou não tinha fósforo? Não tinha fósforo. O fogo tinha que bater com um pau no outro até sair, com um ferro no outro até sair faísca. Entende como é que é? Então tinha pessoas que deixavam debaixo do alqueire. Só que Jesus quis ensinar uma coisa: se você está ensinando a luz da palavra de Deus, não pode ter o alqueire em cima, porque aí é para publicar para longe. Entende? Aquela luz que bota debaixo do alqueire é só para acender o fogo. Tá? É luz mesmo, é fogo mesmo. A luz que é para contar para as pessoas o ensinamento não é para pôr debaixo do alqueire. É igual aquela, né? Fica lá em cima. Fica lá em cima. Viu, irmãos? Sejam bem, vamos ser bem honestos e sinceros. Todo mundo sabia disso? Com certeza não. De tempos para tempos, a gente conhece coisas curiosas e muito importantes. Jesus diz: não coloque a luz debaixo do alqueire, não é só para ti. Você pode ensinar muita gente. E naquele tempo também não tinha microfone. O que vocês acham? Como é que Jesus ensinou 5.000 pessoas? E os de trás não viram, ouviram? O que você acha, irmão Valentim? Fica tocando o outro. É uma boa ideia. Não, ninguém ficava contando com o outro. O Espírito Santo contou para todo mundo. Foi um dos milagres, irmãos, um dos maiores milagres que Cristo fez, que a Bíblia não relata. Mas gente, veja, é básico, é óbvio. Jesus ensinou 5.000 homens, e as mulheres? Quantas mil pessoas? E que microfone tinha? Você já pensou nisso, irmã Terezinha? O maior milagre, os maiores milagres que aconteceu com a presença de Cristo foi a voz dele, alcançar uma multidão. A gente não pensa nisso, né? É óbvio. Tem coisa que bate na cabeça da gente assim. E aí a gente fica, pois é. Ele falava para as multidões. E com certeza todos ouviam. Ou vocês acham que alguém vinha para casa sem? Um dia ainda o povo dizia, certas crianças começaram a fazer barulho, né? Porque criança é criança. E ele diz: não vão retirar não. Não vão retirar não as crianças. Eles vão ouvir também. Pois é, vamos embora. O vinho, então, o vinho dá ideia de alegria. E é alegria que Deus não aceita, tá? Quando a Bíblia falar de vinho, é porque está separando um pouquinho do fato, do comportamento das coisas com Deus. Aqui, a lei e o testemunho. A lei, a Bíblia fala da lei tanto, né? A lei de Deus, em 2 tábuas de pedra. Gente, essas coisas, nós temos que ter pelo menos na cabeça, pelo menos no básico, a lei de Deus escrita em 2 tábuas de pedra. E outra coisa, diz a história que a lei foi entregue em um deserto. Moisés foi buscar a lei das mãos de Deus em um deserto. Por que vocês acham que a lei seria entregue em um deserto? Naquele tempo tinha cidade também ou não tinha? Claro que tinha. E tinha cidades grandes e bem controladas, bem, organizadas. E por que Deus foi dar a lei em um deserto?
Quem é que é capaz de chutar isso aí? Deserto não tinha dono. O deserto não tem dono. Deserto não tem dono, gente. Ele chegar uma pessoa, um ser, né, aqui no Rio de Janeiro e dar uma instrução para o povo para dizer, vocês vão fazer assim, assim, assim. E o prefeito pode saber disso e não gostar. E Deus não é mal educado. Os anjos do Senhor não são mal educados. Eles não entram aonde não são bem recebidos ou não são chamados. É interessante, irmãos, isso? É, né? O deserto não tem dono. A lei foi dada no deserto para Moisés e aí ele levou ao povo de seus dias. Lindo, né? E o testemunho, a lei e o testemunho, gente, a lei está escrita. Está escrita a lei. E o testemunho está escrita no quê? Na vida. Na vida. E isso o profeta Isaías que está dizendo. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quer dizer, em outras palavras, nunca verão a salvação. Lei e testemunho. É dizer e fazer, minha gente. Existia um provérbio, no passado, diz os irmãos mais antigos, né, Lene, do passado, falem o que eu mando e não falem o que eu faço. Isso não é ordenança do céu. O que o líder disser, minha gente, ele tem que fazer. Para que o seu ensinamento tenha progresso. É dizer, é falar e fazer. A lei e o testemunho. Dá a lei e segue o exemplo. Essa palavra será progressiva quanto à vontade de Deus. Tá, queridos? Vamos embora. Uma religião que persegue. Aí apareceu como, né? Não, isso não é estranho na história. Que a profecia disse, ó. O que a profecia disse? Vi a mulher embriagada. A mulher ficou doida. Quando começou, depois que teve a morte de Cristo, né? A ressurreição, mas ele subiu ao céu, veio uma perseguição muito grande, e a história vai contando, não dá para falar de tudo. Teve pessoas, você sabia, minha gente, que teve sempre pessoas. Desde que Jesus foi para o céu, teve pessoas que guardou os mandamentos? Pouquíssimo, às vezes. Pouquíssimo. Mas teve como é que a gente diz? A tocha do Evangelho não foi perdido de total. Teve pessoas, difícil, mas dentro das cavernas, dentro sei lá, de lugares impossíveis, mas teve pessoas que guardou a tocha do Evangelho. Vocês já viram falar na negócio do Mar Morto? A gente já foi lá. Aí Deus nunca gosta de lá em casa, ninguém gosta que eu fale porque acha que eu estou me exibindo. Poxa, é isso. Eu fui agora, quem quiser achar que eu não fui, eu fui. Lá diz que eles tinham, a gente não chegou a ver porque era mais para frente e mais antiga a história. Tinha vasos grandes que eles usavam a guardar pergaminhos dentro. Alguém que amava aquilo? A gente viu no museu, né? Isso também, desculpa, no museu. No museu tinha pedaços de Bíblia, pedaços de pergaminho, vários versos, nada a ler porque é em hebraico, né? Isso. Mas tinha lá no museu grande lá, tinha. Gente, como eu falei, sempre teve pessoas que cuidou da palavra de Deus, sempre. Poucos, é verdade, mas sempre teve. O Evangelho, a santa palavra do Senhor não ficou entregue para a correnteza do mar, do rio, e nem para capoeira e nem fogo. Teve alguém que cuidou, maravilha, né? E até que chegou conosco. Hoje tem uma Bíblia para cada lado aí, difícil falar em uma casa que tenha só uma Bíblia. Que bom, né? E às vezes nós não estudamos o suficiente, né? Enquanto eles faziam com tanta dedicação e tanta dificuldade, né?
Depois, gente, se misturou o poder do Estado, uniu-se aos religiosos, aí começaram a trocar as leis, a trocar as dogmas, e ficou um tempo de muita perseguição. Vocês já viram falar no tempo da Idade Escura, no tempo, né? Tem conta coisa assim que é demais pra gente, mas não dá para saber tudo hoje, né? E que foi muito perseguida a palavra de Deus. Mas com toda a perseguição, tem uma historinha de uma senhora, olha só, que ela amava muito a Bíblia, gostava demais, né? E ela não sabia onde é que ela ia esconder a Bíblia, porque os fiscais iam fiscalizar a casa. Botava debaixo do colchão, botava dentro de travesseiro, botava e os malvados achavam, sabe? Então, sabe o que ela fez? Ela começou a chegar e a vizinha veio avisar, né? Que os fiscais estavam chegando para revisar as Bíblias. E ela pensou, e ela sabe onde ela pôs uma Bíblia? Ela tinha feito um pão e posto em um lugar, né? A gente não pode ser forno no fogão, porque naquele tempo não tinha fogo de ferro, né? Mas tem que ser, ó. Né? Então tinha um lugar especial que ela botava que espalhava brasa para ficar quentinho, né? E botava ali. E aí ela pegou a Bíblia, ergueu a fatia do pão dentro da forma e botou a Bíblia lá embaixo. Eles chegaram e confiscaram por tudo que é lado, mas não foi possível se lembrar que dentro de um pão tinha uma Bíblia. A palavra direta do Espírito Santo, né? Gente, quando a pessoa é dedicada a Deus, ele consegue, as coisas de Deus ele consegue, podem acreditar. Pode acreditar que o Espírito Santo cuida de sua tarefa, viu? E assim por diante, né? Então depois teve muita perseguição, mas como diz a história, sempre teve alguém que conseguiu cuidar. Nem que fosse esconder debaixo da massa do pão, mas escondia, sabe? Debaixo das tábuas do assoalho, e assim por diante. Dentro de montes de feno é um capim alto que se dá para boi, para cavalo, eles guardavam dentro de um monte de feno as Bíblias para que ficassem ocultas e deixassem os perseguidores ir embora e você pegar de novo. E agora, gente, nós não sabemos aonde podemos esconder a nossa Bíblia, mas tem um lugar bem garantido, sabe? Ó. Mente e o coração ajuda a sentir, né? E a mente ajuda a guardar. Então eu digo para vocês, cada um tem uma, porque tem gente que diz assim, irmão, eu não guardo as coisas, a minha cabeça não é boa. A gente vê essa reclamação quase todo dia na igreja. A minha cabeça não é boa, eu não guardo. Gente, vocês já viram? Aqui na Cruz Vermelha, alguém que já esqueceu do seu nome? Se esqueceu, tá com azar. Mas não teve ninguém ainda, né? Segundo a sua necessidade, o Espírito Santo ajuda. Ele fará lembrar, só que você precisa ter estudado, tá? Lembrar é porque você já teve uma vez. Segura-se a palavra. O Espírito Santo fará lembrar daquilo que você estudou. Agora, se você nunca estudou, minha filha, vai ficar difícil. Lembrar o quê? Não é? A palavra está dizendo. Então é assim, gente. Aqui começa a contar as perseguições e tanta coisa mais, mas é no mesmo assunto. É de pessoas dedicadas a Deus que queriam estudar e guardar a palavra do Senhor na sua mente, viu? E aqui diz o seguinte no final, um poder que caiu, mas vai voltar. Eu não vou ficar livre dele, gente. É Apocalipse 13, capítulo 13, verso 3.
diz assim, ó, ferida mortal que será curada. A ferida mortal que será curada. Para que ela vai ser curada? Para fazer o que fez a primeira vez. Perseguir os cristãos, sabe? A gente não sabe, eu penso que eu não vou durar até lá, então eu me confio nessa, mas não sei, né? Depende de onde mora também, depende da qualidade da perseguição. Às vezes é coisa, irmãos, coisa que tá todo mundo, um entende de um jeito e outro entende do outro jeito. Quando não entende iguais, já tem que ter um pouco de cuidado. Por que eu entendo diferente dos outros? Não é? Precisa ter dedicação, precisa ter pesquisa e conselho juntos. Tá, gente? Conselho junto. A Bíblia, o Salomão diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabedoria. Viu? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Se você não entende, meu amigo, pede para o vizinho. Não acredito que um mês não tem 4 sábados e outros 4 domingos, né? Para a pessoa não tirar uma hora para estudar. Você sabia, gente? Você sabia que no desapontamento de 1844, lá nos Estados Unidos, que houve uma perseguição muito séria, eles passavam a noite, e não era na igreja, porque na igreja não dava para fazer reunião na igreja. Vocês acham que fazer reunião na igreja e ter gente com luz acesa? Os perseguidores não. Na casa do irmãozinho pobrezinho, lá no fundo do mato, né? Lá perto da beira de um rio, o lugar mais pobre que tivesse, mais comum que tivesse, é onde eles passavam a noite estudando. Tem história disso. Muita dedicação, muita, gente, muita. Cada tempo teve o seu problema, né? E a sua mensagem. E nós estamos esperando essa. Não sabemos como, não sabemos quando. Tem um hino que diz não sei quando, não sei como e não sei quando, mas ela virá. E nós precisamos ter sabedoria e cuidado do Espírito Santo para vencermos. Gente, mão calejada de Bíblia não salva ninguém. Precisa você conservar a lamparina, lembra? Com o que mais? Azeite. O trabalho do Espírito Santo junto. Tá? Vocês acham difícil isso? Difícil de entender, de acreditar que a leitura da Bíblia precisa do Espírito Santo junto? Claro, né? Para nós ter poder para guardar. Você pode saber, mas se você não tem o poder para resistir o inimigo, vai para o mesmo lugar. Tem só 2 caminhos. Só 2 caminhos, gente. Ou você resiste o inimigo, ou você vai junto com ele. Além de nós ter sabedoria, precisamos ter o azeite do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo conosco. Dizer palavras sábias e ter lugares especiais para termos refúgio. Tá, meu povo? Então é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor e sua palavra respeitada em nosso coração. Amém. Que o Espírito Santo vai cuidar dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que todos aqui, viu? Começou 4, 5 pessoas. Obrigada pela presença de vocês. E o apelo é esse: Bíblia no coração e o Espírito Santo na vida. Que Ele vai ajudar cada um segundo a necessidade. Amém. Em nome de Jesus, a companhia dele. Amém. Vamos todos colocar em pé e tornamos o hino 222. Fortalece tua igreja. E a oração assim.
nosso Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pensar nas coisas do céu, como é tudo maravilhoso e nós não podemos perder. Nos ajuda a pensar no grande sacrifício que Jesus fez por nós. Não vamos torná-lo vão, mas vamos aproveitar o máximo que um dia nós podemos abraçá-lo e agradecê-lo. Como Ele nos vê, nós podemos ver Ele. Ajuda, Pai. Ajuda a termos interesse sublime da Tua Palavra, para que aprendamos, para que pôs em prática aquilo que é ensinado, para que temos a aprovação do nosso Deus. Amém. Dirige-nos, por favor, nos acompanha até nossos lares e nos ajuda que ficamos mais dedicados ao aprendizado da Tua Palavra. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.